3800. Voltamos com Vida Saudável. Hoje está falando sobre prevenção de gases. Você tem dúvidas sobre esse assunto que muita gente tem vergonha, mas todo mundo tem e passa por isso? Então continua ligado aqui com a gente com Vida Saudável. Nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Mas antes, gente, eu tenho um recadinho para você que está assistindo o nosso programa. Olha, pessoal, quem aqui chega em casa e lava as mãos, hein? Aposto que muita gente esquece. Parece bobagem, mas não é. Por isso eu quero falar de um assunto importante, higiene. Ao longo do dia, estamos bem em contato com germes e bactérias que podem causar até 10 doenças e uma atitude simples te ajuda a se proteger delas. Lavar as mãos nos momentos certos e da forma correta. Lifebuoy dá a dica: lave as mãos ao chegar em casa, antes das refeições, café, almoço e jantar e depois de usar o banheiro. Também é importante lavá-las da forma certa, esfregando bem as palmas das mãos entre os dedos e embaixo das unhas. Fácil, né? E lembre-se de usar um bom sabonete como o Lifebuoy. Ele oferece 100% melhor proteção contra germes e bactérias e ajuda na prevenção de 10 doenças. Por isso, Lifebuoy é o sabonete antibacteriano mais vendido no mundo. Lifebuoy contra 10 doenças, uma proteção avançada. Bom, e agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. José Henrique Marques, que é gastropediatra. Tudo bem, doutor? Como é que vai o senhor? Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Preparado para as nossas dúvidas? Vamos lá. Doutor, eu quero começar já para o senhor perguntando se os gases, eles dependem da idade da criança ou não? Não existe isso? Não, não existe isso. A criança, desde que nasce, ela começa a ter deglutir os gases. E também tem a produção dos intestinos, que é a produção endógena, da alimentação, que as bactérias que estão no intestino vão fermentar e produzir os gases. Isso é desde o começo da vida. Isso vai até o final da vida. Doutor, e por que é tão comum os gases em mulheres grávidas e nas crianças principalmente? Bom, nas crianças tem muita relação com o hábito alimentar. Hoje em dia, nossas crianças têm uma ingestão de carboidratos, que são os açúcares, refrigerantes, balas, bombons, chicletes, bolachas, é uma ingestão muito aumentada. Então, assim, isso acaba tendo uma sobrecarga de carboidratos. As bactérias que tem no intestino, elas acabam fermentando esse açúcar em excesso e formam os gases da criança. Outra coisa que ajuda muito a formar os gases na criança é que, como elas têm uma baixa ingestão de fibras, de verduras, frutas, aí elas acabam tendo também constipação intestinal, elas ficam com o intestino preso. Aí ela ingere o açúcar, forma gás e ainda tem uma dificuldade para evacuar, para fazer cocô, que aí piora muito mais essa sensação. E no caso das mulheres grávidas, doutor? As grávidas, elas já têm uma tendência, como o bebê vai crescendo no útero, vai dificultando a motilidade intestinal delas. Então, elas têm, na verdade, na maioria das vezes, uma sensação aumentada aos gases. Elas continuam produzindo o mesmo tanto de gases que elas produziam, mas o espaço que esses gases ocupavam, ele agora também é ocupado pelo útero. Então, ainda tem uma diminuição do continente. Né? E os gases continuam a mesma coisa, então ela tem a sensação maior de ter gases. O senhor tem alguma dica para as mulheres grávidas que estão assistindo a gente nesse momento? Sim, exercício, o andar, o fazer uma natação, o corpo andando, né? Fazendo exercício, ajuda a melhorar a motilidade dos intestinos, uma dieta muito saudável, manter o intestino funcionando diariamente e aumentar a ingesta de água. Ok, então, olha pessoal, a criançada sofre bastante com os gases. Essa situação é ainda mais complicada quando é um recém-nascido. Para os pais é um momento estressante, não é, doutor? Principalmente porque a maioria não sabe o que fazer nessa hora. Vamos ver aí? Alice tem 5 meses e já sofre de gases. Segundo a mãe, a criança quase sempre acorda no meio da noite, chorando com os sintomas. Nossa, é um sofrimento, é muito complicado, assim, sabe? Porque a gente não dorme direito. Começa daí, a gente está sempre acordando para ver como é que tá a criança. Eu sempre estou pegando nele, aí quando eu vejo que a barriguinha tá dura, né? Logo ela acorda. A mãe da garota está preocupada. Alice sempre tem dificuldades para arrotar.
O problema ficou mais grave quando Alice começou a usar a mamadeira. Quando ela acorda chorando, a mãe faz massagem na barriga, o que acaba aliviando as dores. Procuro deitar ela aqui assim, seguro as perninhas dela e vou fazendo massagem para ir aliviando, né? No começo ela se movimenta muito, chora, mas aí depois ela vai relaxando e aí ela vai soltando as gases, aí eu sinto que ela melhora. Então, doutor, o senhor viu essa massagem que a mãe fez? O senhor concorda com essa massagem? Ajuda realmente a aliviar os gases ou não? Eu não concordo muito com a história, porque durante a dor, a criança já está com a barriga cheia de gases e aí você pega e vai apertar onde está doendo. Eu acho que e tem uma piora no quadro, na maioria das vezes. A outra maneira de se fazer, por exemplo, uma massagem, o intestino ele tem um trânsito que começa no intestino delgado, que ele é muito espalhado pelo meio da barriga, e depois passa para o intestino grosso, que começa do lado direito do pé da barriga, sobe, faz um transverso na barriga em cima e desce pelo lado esquerdo. Então, quando você vai, por exemplo, tentar fazer uma massagem para retirar os gases que estivesse no intestino grosso, você tem um movimento interessante, você pode começar do lado direito, passar por cima da barriga e descer para a esquerda. Vamos mostrar então na prática, doutor, como é que pode ser esse movimento para as mães que estão assistindo a gente nesse sábado. Como é que a mãe, por exemplo, a mãe ela suspeitou que a criança está com essas dores, a criança está chorando, ela acha que é gás. O que ela pode fazer? Uma das orientações, é, se for fazer a massagem, faça enquanto não está doendo, já que ela acha que a criança sofre de gás. Então faça antes de começar a dor. Fazer aqui a criança arrotar é muito importante, porque muitas vezes o mal-estar vem do estômago. Ela estava tomando a mamadeira, durante tomar a mamadeira, ela engole muito ar e aí distende o estômago e ela fica muito inquieta com isso, então também dá a sensação. Então, antes de pensar nos gases do intestino, fazer a criança arrotar e liberar esse estômago do excesso de gases. Como é que seria, doutor? A criança colocar a criança em pezinha, com a mão nas costas, segurando a cabeça e fazer leve massagem nas costas, passar a mão e ela geralmente já consegue arrotar. Isso após a alimentação, doutor? Isso após a alimentação. Quando a mamãe se propõe a fazer uma massagem no abdômen, na criança que tem refluxo, geralmente vai piorar os sintomas do refluxo, porque apertando a barriga, vai ficar voltando o leite do estômago para o esôfago e para a boca. Então também tem que ter esse cuidado na criança que tem refluxo, que é muito comum na criança pequena, de fazer a massagem. Quando for para fazer a massagem do intestino grosso, para tirar os gases, seria começando aqui do pé da barriga da criança para o lado esquerdo, assim, do lado esquerdo da criança, e aí vai fazendo pequenas compressões de baixo para cima, até chegar à beira da costela aqui do lado direito, e depois passando por cima do estômago e descendo no intestino grosso. Os indianos têm uma massagem que se chama Chantala, tem escolas no Brasil que ensinam, que parece que com esse tipo de massagem, elas também fazem essa massagem no abdômen, que ajuda a estimular mais o intestino e a criança soltar mais os gases. Essa massagem também é feita para a parte motora, e o pessoal da fisioterapia também tem, nos casos de crianças constipadas, eles também têm umas massagens que são técnicas da fisioterapia que eles fazem, né, nas crianças. Doutor, e como é que o pai ele pode saber? O senhor viu na matéria o caso dessa pequena Alice. No caso, como é que a mãe sabe se é gás ou não? Qual é a primeira dica? Existe uma suspeita, um sintoma? Bom, o mais comum é a distensão. A mãe se queixa que a barriga da criança é fofa. Então ela bate e tem um timpanismo na barriga. A barriga está dura e fofa. E ela nota que quando a criança solta um pum, que ela tem uma flatulência, que ela elimina esse gás, que tem um alívio. Mas fala, depois que ele solta pum, ou depois que ele evacua, que ele faz o cocô, nossa, melhora muito. A barriga fica esguia, ela fica melhor e aí vai melhorando. O horário dessa criança que está tendo na madrugada, provavelmente, assim, o que eu pensaria mais relacionado seria dependendo do horário que ela está comendo, tomando a mamadeira da noite. Qual é o horário correto? Por exemplo, doutor, a mãe ela vai dar alimentação para a criança, qual é o horário correto e o tempo para colocar essa criança para ir para o berço? O horário varia conforme a faixa etária.
no caso da criança que tem mais de 6 meses, geralmente a gente, depois do 5º mês, 4º, 5º mês de vida, a gente gosta de retirar a dieta da noite. Então, a criança tomaria a última mamadeira dela, que o último leite dela seria em torno de 9h30, 10 horas da noite, e ela voltaria a tomar leite só no dia seguinte, lá para 5, 6 horas da manhã. Que depois do 4º, 5º mês, a criança já, se ela não tiver nenhuma doença, ela já suporta o jejum da noite toda. Então, a gente pede já que para desmame as crianças depois do 4º, 5º mês de vida da noite. E se ela está, por exemplo, durante a madrugada, se ela está dando alguma mamadeira, assim, por que está tendo o horário da madrugada tendo os gases? Assim, que hora que ela comeu? Será que ela não ingeriu muito ar? Será que essa criança não tem nenhuma doença respiratória e talvez ela está roncando, ela faz muita deglutição, engole muito ar e esse ar é do ar ambiente? Ou outro motivo que pode dar gases nas crianças, se ela tem algum problema intestinal, alguma má absorção, por motivos adquiridos ou que ela nasceu com algum problema que ela forma muitos gases. Então, os pais devem estar atentos, né, doutor? No caso de dúvida, sim. né? Procurar um especialista, Sim, não é? claro. Nesse caso. Doutor, aqui o telespectador, ele também participa. Ok. As primeiras perguntas estão chegando. Vamos sentar enquanto as pessoas vão fazer a pergunta? Pode ficar à vontade. Vamos ver a primeira pergunta para o senhor. Meu nome é Deusa. Eu queria saber se falar comendo provoca gases. Então, doutor, falar comendo a criança geralmente, o pai ele não consegue controlar, né? Naquela idade, depois de 1 ano para cima. Qual é a dica? O falar comendo, é que durante a mastigação e durante a nossa conversa, a gente acaba deglutindo o ar. O ar vai em direção ao estômago. Então, se a pessoa falar muito, ou se ela, enquanto está engolindo, ou a dieta está mastigando e conversando, ela acaba engolindo um pouco mais de ar e pode ficar um pouquinho mais sensível aos gases. Então, Né? os pais já podem ir educando, né, nessa faixa. Né? Sim, isso tudo é um hábito da família. Né? A criança acaba fazendo o que a família faz. Então, o momento das refeições tem que ser um momento harmonioso, um momento de conversas mais tranquilas, de um ambiente mais calmo, e esse ambiente é na mesa, junto com a família toda, e a gente vai montando um hábito saudável, desde começar a mastigar os alimentos. Ok, então a gente tem mais uma pergunta para o senhor, vamos ver? Meu nome é Albertina. Eu queria saber se roupa apertada provoca gases. Então, doutor, a gente vê várias crianças, né? Geralmente a gente pega uma criança, ela está com a roupa bem apertada, né? Pelo menos a maioria a gente observa isso, né? Principalmente quando é short, calça comprida, né? Que os pais às vezes insistem em colocar na criança logo de cedo, né? Logo bem cedo. Então, faz mal para a criança? Provoca gases? Não provoca a formação de gases. O que acontece, se você amarrar a barriga do indivíduo, você diminuir a circunferência abdominal, vai ficar mais difícil dos gases progredirem no intestino, porque tem uma restrição. Então, assim, se está muito apertado, a sensação de quando você põe uma roupa apertada, não é que você formou mais gases, mas é que ele tinha um volume, a barriga estava mais distendida, e você apertou, então a mesma quantidade de gases ficou num volume menor. Então a sensação é de ter aumentado os gases, mas não foram os gases que aumentaram, e sim que diminuiu o volume onde eles ficavam. Mas é melhor colocar uma roupa mais folgada, doutor? Sim, o melhor é você ficar confortável com a roupa que está. Então, Ajuda, assim, geralmente, né, a sensação. Né,